E já estamos em direto, sim, mas ainda não te vejo. Vou fazer a operação do costume, a mesmíssima operação de todos os dias em que temos transmissão e que são todos os dias da semana, ou quase, salvo um ou outro imprevisto, que a devido tempo também aviso quando assim é. Portanto, vamos cá fazer a operação do costume. Já te vejo, Julieta, bem-vinda mais uma vez, mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença, pela tua confiança. Acima de tudo, pela tua dedicação ao teu propósito, sim. Porque isso é o mais importante, isso é o que conta verdadeiramente acima de tudo o resto. Obviamente estou grato pela confiança que depositas no meu trabalho e naquilo que tem sido feito aqui, no nosso trabalho, é uma co-criação. Obviamente que há a minha iniciativa, mas há a tua participação. Dirigindo-me especificamente a ti, que só estamos nós agora aqui, ainda por enquanto. É só o que é justo, é só o que é certo. Nada mais do que isso. Muito grato por tudo. Sim. E está a operação concluída. Já temos também mais um participante. Um ou uma. Que sejas muito bem-vinda ou bem-vindo agora ou quando chegares. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre propósito de vida. Tanto na ótica individual como na ótica coletiva, organizacional, ou seja, tanto na tua vida pessoal, em todas as suas áreas, como naquilo que possas chamar a tua vida profissional. E já sabemos que cada vez mais somos convocados a fazer uma junção, uma combinação destas perspectivas do viver. Cada vez mais é difícil estabelecer fronteiras entre qual é a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, mas mesmo assim é útil, em especial quando nos inserimos em contextos que não temos total controle. E isso é também complicado sempre ter total controle, mas não temos ainda o nível de influência e de iniciativa que gostaríamos de ter nas nossas atividades, então é importante considerarmos um conjunto distinto de diferenciações. E é isso que temos vindo a fazer aqui ao longo destas transmissões. Hoje vai ser a transmissão número 83 desta série de transmissões que temos vindo a fazer. E hoje vamos falar precisamente sobre a tribo. A tribo é o título da nossa transmissão de hoje. A tribo, meu Deus. Esta palavra tem tanto de importância como de desafio nos tempos que correm. Porque se esta palavra for e sempre uma realidade ao longo da história da humanidade e da evolução da humanidade, já a sua expressão propositada deixou muito a desejar em várias etapas do nosso percurso. Deixou muito a desejar em termos de um espírito de divisão, de conflito, infelizmente. Face àqueles que são os outros, que não os nossos. Aqueles que representam ideais, valores, formas de viver, de estar, culturas diferentes da nossa. E que nós sabemos como é que foi a história da humanidade. Foi uma sucessão infindável de lutas pelo poder, guerras, conflitos e todo o tipo de atritos que não facilitou então o melhor da expressão deste conceito. E ainda hoje, agora, neste mesmo preciso instante, neste mesmo planeta, agora que nós estamos aqui, neste Facebook Live a acontecer, nós sabemos que continuam a existir esse tipo de conflitos, continuam a existir esse tipo de fações, continuam a existir esse tipo de formas menos produtivas, menos propositadas, lá está, de considerarmos esta necessidade universal que temos de pertença, de associação, de comunhão, de partilha uns com os outros humanos em todas as áreas das nossas vidas. E quão pode ser difícil encontrarmos comunhão hoje em dia quando sabemos que temos tantas oportunidades para canalizarmos a nossa atenção sem reconhecermos o quão importante é podermos estar apoiados no nosso caminhar, na nossa forma de estar, nas nossas conquistas desejadas, atuais ou intencionadas, futuras. Certo? O que é que te parece isto que estás a ouvir? Tu que estás aí, Julieta que estás aí, e Leonila que te vejo também, se permites que te chame, obrigado mais uma vez por apareceres, por estares. O que é que vocês acham? O que é que este conceito da tribo suscita em termos do propósito?
Há vários livros que abordam esta realidade da nossa necessidade de nos unirmos em comunhão de uma forma intimamente próxima e unida. Que haja um vínculo sincero e simultaneamente que permita a expressão criativa autêntica que somos. Que já sabemos, em especial nós que já nos acompanhamos aqui há mais tempo, estas transmissões, a definição de trabalho, por assim dizer, ou de criação, se preferirmos a expressão, em termos do nosso propósito de vida, seja qual seja a etapa, a fase em que ele se encontre, no nosso ciclo de estar, de ser, fazer e ter, sim, de forma propositada. E então, como eu estava a dizer, esta questão da tribo aponta-nos para a necessidade de conseguirmos cada vez mais e melhor entretecer malhas de conexão autêntica, genuína, que reflitam essa expressão criativa autêntica de quem somos. Obviamente, e que seja uma realidade mútua, recíproca, partilhada entre todos aqueles que fazem parte, então, dessa tribo. E isto é de importância vital, fundamental. Partilharmos uma maneira fraterna de estar face a outros que possam não representar os mesmos ideais face aos nossos. E também, permitem-me dizer, e vou usar a expressão, rezando ou intencionando, que nunca tínhamos de chegar aos extremos que Noam Chomsky, o famoso linguista, identificou quando expressou a grande necessidade, o imperativo de, infelizmente, quando existem extremos de percepção, tribos que defendem posições extremas, temos de tomar medidas protetoras para que esses extremos não ponham em causa as liberdades de outros. E vejo aqui já 2 comentários. Muito obrigado, Julieta e Leonila, pelos vossos comentários. Julieta, dizes-nos, várias pessoas com o seu propósito único, mais ou menos parecido, a co-criar em sinergia esses trilhos. Sim, com uma ressalva. O parecido é, eu diria, articulado, harmoniosamente, concorrente com uma visão comum em torno de um grande benefício maior, que nos tempos que nós vivemos deve abarcar, na minha opinião, toda a humanidade e ainda mais longe. Deve abarcar todas as formas de vida neste planeta, no melhor da nossa capacidade e sem sermos absolutistas e, lá está, extremistas nas nossas visões, porque quando há extremismo, temos uma exclusão oculta na algibeira, pronta a usá-la para aqueles que não têm as mesmas ideias que nós. Portanto, sim, é isso. E Leonila, a tribo faz parte da natureza humana, a busca da sintonia daqueles que se movem pelo mesmo que nós. Concordo totalmente. A tribo são os vários a moverem-se na mesma direção e com a mesma visão, diria eu. Acabaste de dizer... Eu disse, melhor dizendo, tu escreveste antes de eu dizer, aquilo que tu acabaste de comentar, sim. Precisamente. Vários a moverem-se na mesma direção, a partilharem uma mesma visão, e essa visão sendo o mais inclusiva e o mais fraterna possível. Sim, excelente definição. Nem esperaria outra coisa. Também não esperava outra coisa de vocês do que não excelentes comentários. Tanto ti, Julieta, como ti, Leonila. Sim. E então a questão que se coloca é como ou participarmos de tribos que já existam e que de facto refletem então a expressão criativa autêntica de quem somos nessa faceta particular que elas defendem, sempre em respeito pelo universal, pelo interesse universal de todos, ou B, não encontrando essas tribos em particular nas áreas ou nas focalizações, naqueles temas mais específicos que nós gostaríamos que existissem, como as criar. Como criar, então, tribos que sejam propositadas e que sejam, de facto, win-win. Que sejam um asset, um ativo significativo para todos os seus membros e que aconteça verdadeira pertença, verdadeira participação. Na minha opinião, tudo começa com outra verdade também, que é haver verdadeira iniciativa, verdadeira liderança, que é quem tem a ideia, então
de criar ou de participar de uma forma verdadeiramente significativa numa tribo já existente ou gerar uma nova, deve assumir aquela visão que já vimos noutra transmissão, que é a visão 360, que é a visão liderança, proatividade e iniciativa exerce-se em qualquer posição hierárquica ou não hierárquica, mas todo tipo de organização humana tem subjacente a algum tipo de hierarquia, nem que seja uma hierarquia horizontal, se quisermos. Pelo menos nesta minha forma de encarar hierarquia, atenção, há quem acredite que se é horizontal não é hierarquia, mas eu acredito que sim. Apenas acontece a um nível mais funcional, que tendencialmente tende a aplicar-se em projetos mais ad hoc, mais criativos e onde há uma maior intensividade do capital humano nesses projetos. E agora já usei aqui um conjunto de termos mais das áreas da gestão e dos negócios, mas se quiseres que eu aprofunde alguma dessas terminologias ou ideias, tenho todo o gosto, ou aqui nos comentários, ou através de uma mensagem privada nesta plataforma, ou como sempre, que me envies um e-mail então para julio@juliobarroco.com. E tenho todo o gosto em dar-te uma resposta que seja conduzente ao teu esclarecimento e ao teu aprofundamento disso. Continuando, então, nós sabemos que se queremos ter tribos propositadas, então essas tribos devem respeitar a expressão criativa autêntica dos seus membros, orientadas em torno de uma visão comum e podem e devem ser vinculadas a uma determinada focalização, especialização, tema que mobilize, catalise o melhor das capacidades de quem está a participar nessas mesmas tribos, de quem faz parte dessas mesmas tribos, independentemente do seu papel, independentemente do tipo de participação que assume na malha, de qual o seu contributo nos fluxos, nas trocas que existem entre as tribos. Não é? Depois existe uma característica fundamental entre a tribo, que é a generosidade. As partilhas que existem entre os membros da tribo são o mais generosas, amplas e empáticas possível. Nesta tribo propositada, nesta ideia de tribo propositada que eu estou aqui a partilhar contigo. E então, as pessoas tentam ser tanto dadoras como receptoras, tentam, no longo prazo, nem tender nem para uma posição nem na outra, mas se tiver de haver um enviesamento, é claramente o enviesamento da dádiva, na minha perspectiva. Em caso de dúvida, dar mais. Isto é a minha posição, muito pessoal, depois cada um pode ter a sua. No longo prazo deve haver um equilíbrio, evidentemente, e nós sabemos pela teoria dos sistemas, e já vimos noutras transmissões sobre isso, na teoria dos sistemas nós sabemos que para um sistema ser saudável, e uma tribo é um sistema ser saudável deve receber energia de todas as partes, mas que simultaneamente chegue a todas as partes também, para que haja então essa homeostase do sistema, em que é capaz de haver harmonização criativa entre todos os membros. Veja aqui mais um comentário teu, Leonila. Um tema em conjunto, mas funções dispares, de modo a que não haja não só sintonia, mas complemento. Não? Completamente de acordo. Completamente de acordo. Porque nós sabemos também, e também vimos isso em outras transmissões, e peço desculpa estar sempre a remeter para outras transmissões, mas começo-me a lembrar de coisas que já disse nessas outras transmissões. Nós sabemos que o princípio da criatividade é o princípio da complementaridade de polos opostos. E nós olhamos para a natureza e vemos como é que a natureza produz criatividade, em termos mais básicos e mais de princípio. Nós sabemos que isso acontece através da combinação de pares polarmente opostos. Não confundir com conflito. O que às vezes, infelizmente, degenera em conflito, mas não é esse o propósito. O propósito da natureza é: temos uma polaridade masculina, uma polaridade feminina, unem-se, geram algo de novo, nova vida. Certo? Temos um dia e temos uma noite. Certo? Temos uma subida e temos uma descida. Temos um yin e temos um yang, como representa o símbolo do Tao. Portanto, esta ideia que tu acabas de partilhar é absolutamente fundamental. Temos de ter essa complementaridade numa base de sintonia. A sintonia é-nos dada pela visão e a complementaridade, se quisermos, pode-nos ser dada pela função. Fazendo aqui uma simplificação, mas que não acho que seja imperfeita de toda. Acho que é uma simplificação, uma síntese, se quisermos pensar neste tema da complementaridade e da sintonia. Portanto, os complementos, fundamentalmente, operam ao nível da função e a sintonia opera ao nível da visão. E então,
pertencemos a tribos que nos permitem fazer esta dança, que nos permitem então estar a dar o melhor contributo que nos é possível com uma visão comum que nos inspira e nos motiva a ir mais além. E ao mesmo tempo mantemos a fraternidade e o respeito por todos aqueles que não estão dentro do nosso círculo, na nossa esfera de ação. Porque nós não sabemos o quão importantes eles são na malha do todo. Também começa por aí. Além de nem precisarmos sequer pensar se são importantes ou não são importantes na malha do todo. Temos ética, temos princípios, temos uma praxis que o reflete, uma forma de estar, temos um walk the talk que reflete isso, e portanto não vamos criar conflitos desnecessários, guerras que só vão retirar benefício àquilo que podemos perceber como o bem maior. E se temos uma visão ampla, o mais ampla possível, pelo menos, da vida, entendemos que o bem maior passa precisamente por respeitarmos os outros que possam não ser como nós. E portanto, em termos muito práticos, e ainda descendo agora aqui uns níveis mais para baixo, podemos pensar como é que podemos ser cada vez mais propositadamente tribais nas relações que estabelecemos com as pessoas que nos rodeiam. Entender cada vez melhor o que é estar nos sapatos do outro. O que é estar nas circunstâncias em que ele está. E para isso é o tal princípio que já falámos várias vezes, que Leonardo da Vinci enunciou, que o grande amor nasce do grande conhecimento da coisa amada, e aqui é uma estratégia segura também para ganhar empatia e compaixão por pessoas que achemos que, not in a million years, vamos ser capazes de sentir amor, em termos de uma certa definição de amor que ainda tende a fazer, ainda tende a ser aquela que predomina na nossa percepção, que é uma definição de amor muito vinculada às realidades sentimentais e emocionais. Quando nós podemos pensar na definição de amor de Martin Luther King, por exemplo, em que ele dizia que amor é algo muito mais do que um sentimento. Amor é uma forma de perceber a vida, porque na realidade a vida é amor. E obviamente isto já solicita um princípio muito elevado, sim, para alguns, relativamente à forma de encarar amor, mas na realidade nós podemos pensar que amor é estar lá, em qualquer circunstância, procurar entender o outro. Eu recordo-me de ter visto uma expressão que me pareceu a mim bastante completa, de amor, pelo menos no meu sistema de crenças. Foi um vídeo recente de uma rúbrica aqui no Facebook chamada Red Table Talk, não sei se já ouviste falar, que é da família Smith, em que Will Smith e Jada Pinkett Smith estavam a ter uma conversa. Neste caso, uma conversa para desmontar rumores ou clarificar situações relativamente ao seu relacionamento e a uma etapa de crise que esse relacionamento atravessou. E basicamente não adianta muito entrar no conteúdo, se quiseres ir ver, podes ir ver, mas aquilo que para mim é aqui fundamental é a forma como eu vi aqueles dois seres humanos interagirem e partilharem para milhões de outros poderem ver a sua forma de encarar amor, foi extremamente inspiradora para mim e conecta-se precisamente a esta dimensão de, mesmo em contextos em que a parte sentimental e emocional é decisiva e inevitável e ainda bem, não é? Esperemos que assim se mantenha, é possível de facto colocar uma oitava acima de perspectiva, de percepção e ver as coisas com a máxima de lucidez e realismo possível e entender que o verdadeiro amor presta-se a isso mesmo, muito além das sensações mais ou menos inspiradoras, mais ou menos agradáveis que podemos sentir no curto prazo. Foi o que esse episódio não ocorreu. Portanto, se quiseres ir investigar, acho que pode valer a pena. E eu esta noite, eu era para falar disto logo de início, mas só agora é que me ocorreu. Eu esta noite, e é estranho, eu também não costumo partilhar muito este tipo de episódios pessoais, mas aqui achei que foi síncrono o que aconteceu, foi síncrono com esta transmissão, e portanto eu vou partilhar. Esta noite eu tive dois sonhos que me pareceram que idealizam bastante bem o que é o sentimento, por um lado, de não pertencer a uma tribo, que não é a nossa, mas por algum motivo
ainda podemos resvalar a tentar conseguir associação, pertença, etc. Com um conjunto de pessoas e dinâmicas que não nos representam por um lado, e depois, por outro lado, aquilo que possa ser precisamente fazermos parte de uma tribo e querermos ampliar esse sentimento e levar mais além essa participação, e lá está, essa pertença e essa capacidade então de co-criar resultados que sejam a todos os níveis da vida úteis para todos. E no primeiro sonho, então, eu estava, por algum motivo, a participar online de uma transmissão em grupo, e não me recordo qual era a plataforma, se é que havia uma plataforma conhecida, com um professor do desenvolvimento humano também, de uma área muito específica, mas que eu não vou identificar nem o professor nem a área específica. Um professor bastante reputado, sim. E esse professor estava a expressar uma visão dos negócios que eu achava que não era purpose-driven. Eu achava que não era propositada. E fiz algum comentário que eu julgava que estava a ser feito só para mim, mas por alguma arte mágica do sonho, esse comentário acabou por ser visionado e estar disponível na plataforma para todos os participantes. Na transmissão. E nessa altura o professor, calmamente e serenamente e sem perder a compostura, começou a desmontar a valia do meu comentário de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua premissa daquilo que estava a ser dito e de acordo com a sua mundividência, com a sua maneira de ver a vida, com o seu paradigma, não é? Com o seu sistema de crenças. E, portanto, ele vai ali desmontando aquilo que eu estava a dizer e eu, ao mesmo tempo, estava... que não me agradava muito estar ali nos holofotes a ser desmontado, por outro lado, estava numa paz e numa serenidade profunda em que estava, de alguma forma, a reconhecer que aquele professor tinha toda a razão no que estava a dizer, de acordo com o seu ponto de vista. E que não fazia sentido aquela mensagem ter ido parar ali. E estava fundamentalmente chateado comigo mesmo, entre aspas, se posso usar a expressão, porque é que a mensagem tinha ido parar ali. E naquele momento não estava chateado com o professor, como estava a dizer, bem, ele foi bastante correto na forma como desmontou a minha mensagem. E é tudo o que me lembro do sonho. E desapareceu. E o segundo sonho... entretanto, claro, este sonho conclui e fica com aquela sensação, ok, o que é que isto me pode transmitir? Bem, isto transmite-me que há aqui uma certa paz em aceitar que, de facto, eu não pertenço àquela tribo, não faz sentido. Não só não faz sentido pertencer, como também não faz sentido querer pertencer. E não faz sentido, eventualmente, também estar a querer fazer grandes aprendizagens com quem não defende determinado tipo de ideias que são absolutamente vitais para mim, fundamentais para mim. Portanto, decidi que, na minha cabeça, às 4 e tal da manhã, de uma noite quente, como esta que nós estamos a viver aqui em Portugal, se me estás a assistir aqui em Portugal, sabes que está muitíssimo calor neste momento, eu acordei com este sonho e, em vez de entrar logo no sono a seguir, fiz esta interpretação, bebi um copo de água, assentei e pensei, ok, bom sonho, vou seguir para o resto da noite. E lá fui eu. E então, a seguir, tive um outro sonho em que eu estava com uma amiga, um recém-conhecimento que eu já considero amiga, e eu estava num café, numa pastelaria, num restaurante que estava simultaneamente perto de uma zona, de uma via de comunicação e da praia. E eu estava com essa amiga, então, numa onda muito tranquila, em que estávamos sentados simplesmente a beber um café, já não me recordo se estávamos a beber um café ou a consumir qualquer... O tom fundamental é que estávamos a falar, a conversa estava a fluir sobre qualquer tema de uma forma muito natural, muito recíproca. E depois, a dada altura, vem uma terceira pessoa sentar-se à mesa, que essa pessoa eu não conhecia, e essa pessoa tinha uma qualquer função criativa. Estava em qualquer círculo criativo, para ficar clara a palavra, criativo, e estávamos ali a entrar os três numa conversa bastante amena, mas não me recordo exatamente do quê, e este sonho termina assim. E eu fiquei claramente com a ideia, quando este sonho terminou, que era uma espécie de oposto, ou se quiseres polar, lá está, embora aqui seja mais correto falar em oposto mesmo, de um exemplo
pelo menos de uma criação de uma tribo, se quisermos, que naturalmente estava a acontecer e que havia uma grande familiaridade, uma grande fraternidade entre as pessoas, uma maneira de estar muito fluida, que as pessoas estavam muito à vontade, mesmo muito à vontade, e que as coisas simplesmente fluíam no diálogo, nas trocas, integravam-se contributos que não eram necessariamente aqueles que já conhecemos, por exemplo, o exemplo da terceira pessoa que chegou, que eu nem fazia ideia, e que os temas nem era fundamentalmente aquilo que era mais importante, o mais importante era mesmo aquilo que também podemos chamar de vibe, de vibração, a energia, a boa energia que estava ali a acontecer naquela troca. E eu, claro, na minha ideia fiquei logo, bem, isto é mesmo uma diferença muito significativa. Bem, graças a Deus que o meu subconsciente me trouxe dois sonhos de complementaridade, em que nenhum deles foi propriamente assim desagradável. O primeiro, o segundo nunca poderia ser desagradável, mas o primeiro também não foi propriamente assim desagradável, mas trouxe então essa noção clara do contraste, de como mesmo numa base de paz, de serenidade já consolidada, na minha experiência de vida, felizmente não tenho por que não o assumir, por que não o dizer, mesmo perante os desafios essa base já existe. Mas a forma como aconteceu a transição foi bastante interessante em termos das mensagens que o subconsciente me estava a querer trazer. E portanto eu agora pergunto-te, tu que estás aí desse lado, tens tido algum exemplo que queiras partilhar ou que possas registar para ti, mesmo que não queiras partilhar os detalhes agora aqui, de tribos em que tu sentes claramente eu pertenço e outras em que tu sentes claramente não faz sentido? Umas das coisas em que tu dizes, ok, claramente já não é o tempo, já não é... Já deu o que tinha a dar. Obrigado por ter permitido aprender os fundamentais dessa área de negócio, dessa forma de estar, desse conhecimento que, apesar de tudo, é o conhecimento ainda convencional. Portanto, vamos honrar isso, vamos respeitar isso, vamos respeitar de onde vamos respeitar as nossas origens também, por um lado, e depois a diferença para outra tribo em que não, parece claramente ser por aí. As mensagens são claramente que vale a pena ir por aí. Olha só as diferenças, olha só a forma de estar, olha só isto, olha só aquilo, olha só uma estrutura de estar, de fazer, a fluir de uma maneira que vai de encontro àquilo que eu acho que gostaria de ter agora na minha vida, nesta fase. Faz sentido para ti? Faz sentido para ti equacionares isto? Faz sentido 30 segundos para ensaiares aí algumas notas a respeito? Faz? Então vamos a isto. 30 segundos a partir de agora. Procura calçar os sapatos. Procura calçar os sapatos dessas pessoas. Em especial daquelas que seja mais desafiador fazê-lo. Elas estão na nossa vida por algum motivo. Alguma função muito positiva, muito benévola e empoderadora para nós. Elas representam. E portanto, quanto mais respeitarmos o seu papel, mais fácil é sentirmos gratos por aquilo que nos estão a dar. Inclusive é de impulso para nos afastarmos delas. Totalmente legítimo e válido, sim. Porque isso só nos vai aproximar cada vez mais daquilo que nós sabemos que queremos e que faz sentido encontrarmos agora no nosso caminho. Sim, isso que já existe noutra dimensão e só está à espera que a tua intenção o descarregue no teu caminho. Aqui e agora. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Veja aqui um comentário, Leonila. Mais um. Obrigado. Mais uma vez. A partir do momento em que descobrimos a nossa identidade pessoal e a vivemos, as pessoas certas aproximam-se e as outras afastam-se. Sem grande necessidade de ação proativa. Como que ímãs. Basta ser e viver na nossa verdade. Concordo plenamente também. A proatividade, na minha definição, não implica sequer volição.
ou vontade. Proatividade, na minha definição, é sentirmos que o universo nos está a pedir para fazermos alguma coisa, simplesmente deixarmos-nos fazer. E podem ser momentos de incrível potência, poder, energia, de simplesmente sentirmos o fluxo, o caudal da vida a querer passar por nós, e então lá vamos. Deixamos-nos ir. É só esta ressalva de ajuste àquilo que tu disseste. Complemento, não sem retirar um miligrama desse grande comentário que acabaste de fazer. Sim. Queres partilhar alguma coisa que tenhas recebido no exercício? Se recebeste. Se não recebeste, podes vir a receber depois. A resposta pode acontecer num outro momento da tua percepção, da tua disponibilidade. O universo tem os seus próprios mistérios e mecanismos. Uma coisa sabemos já aqui, que é quando fazemos uma solicitação sincera que está alinhada precisamente com a nossa capacidade de lhe dar a resposta e com o compromisso que temos em que isso venha a acontecer, então é impossível, eu volto a repetir, é impossível que o universo não dê uma resposta, porque faz parte das leis da causa e efeito. Se há um pedido e uma necessidade sincera, tem de haver uma resposta. Pode não ser necessariamente a resposta que procuramos, pode não ser necessariamente a resposta que queremos, mas será certamente a resposta que precisamos. Se ainda não tiveste isso na tua experiência de vida, o que eu te posso recomendar é que adotes isto como uma crença possibilitadora, se preferires, e procures validá-lo através da tua própria experiência. Agora, o que sei que não funciona é ter a crença oposta. É ter a crença de, por defeito, achar que as coisas estão contra nós, que não vão funcionar, que vai acontecer isto e aquilo, e etc. Isso já é certo que só vai criar mais dificuldades. Agora, se temos uma crença que não conseguimos validar, mas em caso de dúvida sabemos, e também já falei sobre isso aqui, que existe o efeito placebo. E o efeito placebo é certo que opera e que funciona. E é por isso que na indústria farmacêutica, para se testar a eficácia dos princípios ativos, precisamente de novos medicamentos, de novas ofertas para o mercado, o que se faz é testar precisamente essa nova oferta face ao placebo. E o que se vê e que se continua sistematicamente a comprovar nesses vários estudos, nessas iniciativas, é que, inclusive as pessoas que numa toma cega tomam o medicamento ou o princípio placebo, essas pessoas vão, na mesma, ter um determinado resultado que, lá está, se o princípio ativo for válido, será inferior ao resultado comparativo do princípio ativo. É um teste simples A-B, se quiseres. E, portanto, sobre este tema da tribo, hoje era isto que eu te queria dizer. Existe uma infindável oferta de possibilidades para aprofundares o que é pertencer a uma tribo. Quais é que são as grandes necessidades humanas que estão codificadas nessa necessidade de pertença e que têm acompanhado milhares e milhares de anos de história da humanidade. Há múltiplos estudos feitos sobre isto, grandes livros escritos sobre isto. Eu tenho aqui uma pilha de livros ao lado que representa basicamente a minha necessidade de entender este princípio da tribo aplicado à minha própria história pessoal, que sempre pressentia, a dada altura, que ou não estava nas tribos certas e que faziam sentido estar, ou que estava literalmente nas tribos erradas, ou que não estava em tribo alguma de todo, naquela área ou tema significativo para mim, então que devia assumir a responsabilidade por aprender a criar tribos que dessem resposta a essas mesmas necessidades. Então esta pilha é uma espécie de resultado disso mesmo. E eu vou partilhar esta pilha contigo. Vou postar aqui a foto desta pilha nesta plataforma. Se noutra plataforma em que estejas a ver não possas ver essa mesma foto, pede-me por mensagem. Envia-me então, se não consegues enviar também, porque há plataformas onde não consegues enviar mensagem, podes enviar um e-mail para julio@juliobarroco.com. E claro, sim, se chegou a hora de meteres como teu parceiro de resultados propositados, sim, na tua vida ou na tua organização, se achas que sim, que já estás precisamente no ponto de fazeres o que é preciso fazeres para passares para a próxima etapa da expressão criativa autêntica de quem és, então já sabes. Podes enviar-me
um e-mail ou mensagem aqui, mas é sempre melhor o e-mail, neste caso, para julio@juliobarroco.com. Então, terás uma sessão de aconselhamento propositado só, ou terás também a oportunidade de me ter como parceiro ao longo de uma jornada que vai libertar níveis de propósito que eu te garanto vão-te surpreender como se calhar nenhum outro serviço de desenvolvimento humano te surpreendeu até aqui. Esse é o meu compromisso para ti, se de facto nos qualificarmos um ao outro como parceiros de resultados propositados, porque há todo um processo por trás. Sim. Veja aqui o teu comentário, Julieta. Bastante sim. Este bastante sim agora tenho alguma dificuldade em enquadrá-lo, tendo em conta o momento em que já estou a ler o comentário. Mas está relacionado certamente com a pergunta que eu fiz anteriormente. Há já algum tempo deixei de tentar forçar ou procurar com uma lupa encontrar pontos comuns e harmoniosos com certas tribos. E do como a ver outras perspectivas e a ter mais consciência do que sou e a deixar que o que faz sentido tome posições mais fortes na minha vida, na minha tribo. Tive um sonho estranho após uma meditação que supostamente guiava ao higher self, que me deixou a refletir em vários aspectos que aceitei ser não muito tempo atrás. Não muito tempo atrás, penso eu, que era o que queria escrever. E desde então tenho tido a bênção de me cruzar com tribos com coisas em comum à minha atual. Muito obrigado por teres partilhado e ainda bem que assim é. Sim. E o que acontece é que então vamos percebendo cada vez mais a nossa capacidade de fazer parte de tribos cada vez mais ajustadas e condizentes com quem somos, com a nossa identidade, como tão claramente e sinteticamente, cirurgicamente, a Leonila expressou no seu comentário anterior. E isso é uma dádiva incrível, imensa, que é muito difícil encontrarmos substituto à altura nas nossas vidas. Porque sim, é certo, creio eu, que mais vale sozinho do que mal acompanhado, sempre que isso é possível, diz o ditado popular. Mas também é certo, e como diz o grande ditado africano, e grande em sabedoria, sim. Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, vai acompanhado. E deixa-me que te diga, não há nada mais glorioso na vida do que criares o teu propósito na presença de pessoas que sabem que estão dispostas a dar tudo o que têm para que tu o vivas, para que todos o vivam. Porque todos confiam uns nos outros e todos estão a remar, a caminhar, a almejar na mesma direção. E todos querem construir algo que os ultrapasse em prol de si, em prol de todos. Não sei se tens mais algum comentário, alguma coisa que queiras partilhar. Se não, por hoje é isto. Por hoje é tudo. Muito obrigado mais uma vez por estares aí, pela tua confiança, em especial a ti, Julieta, e a ti, Leonila. Obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas, por mostrarem aquilo que são, por nos ajudarem juntos a cada vez mais co-criarmos a verdade de quem somos, em prol de tudo e de todos. Obrigado, segue para um excelente fim de semana e desfruta agora da sexta-feira, do final do dia. Até breve!